É comum nos dias de hoje a gente encontrar a violência em praticamente todos os lugares. Nós não estamos falando somente da violência física, aquela das agressões, do assalto, do roubo. Nós estamos falando da violência da ética e da justiça social. Violência é toda vez que violamos o direito de alguém. É quando a sociedade não tem o atendimento médico, não tem a educação, é quando o idoso não é atendido dignamente e assim tantas outras situações que a gente vê na mídia todo dia. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos hoje Alberto Almeida. Alberto Almeida, que é palestrante espírita, é médico homeopata, é terapeuta de família e transpessoal também. E além disso, ele é escritor e espírita. Vamos ouvi-lo. Amor e violência. Efetivamente, na sociedade, nós experimentamos hoje um alto nível de violência. Violência que explode nos grandes logradouros, nas praças, nas avenidas principais, que alcança os ônibus, as instituições públicas ou privadas. Violência que toma contornos tão difíceis e tão desagradáveis que imobilizam o cidadão, a cidadã, de poder fazer o seu fluxo livre no âmbito do seu dia a dia, quando do seu deslocamento para a escola, para o trabalho, de volta para casa, ou mesmo simplesmente para um movimento recreativo. A violência, sobretudo nos grandes centros urbanos, ela ganhou um status que hoje já se configura naquilo que se chama, do ponto de vista médico, na síndrome pré-traumática. A pessoa está traumatizada, mesmo sem ter sofrido uma violência específica. Efetivamente, já está catalogado dentro da nosologia médica de que as pessoas, quando sofrem um trauma de violência nas avenidas, na praça, num assalto, num sequestro relâmpago, depois elas apresentam um desequilíbrio do ponto de vista da sua estrutura psicoemocional. Mas chegou a um nível tal a violência que, na atualidade, nós temos a síndrome pré-traumática, ou seja, a pessoa ainda não passou por um trauma efetivamente e já experimenta as consequências nocivas dessa violência que se avizinha, que ameaça, que se aproxima, que como que está predita, profetizada. Esse quadro que hoje nós experimentamos nas grandes cidades especialmente, mas que também comparece no campo, nas cidades menores, ele traduz o resultado, o efeito de um processo que é importante que possamos visibilizar. É como se fosse um iceberg, essa violência que chama a atenção, que ganha notícia, que vai para as páginas dos jornais, para a mídia. Ela é uma violência que explode e que chama a atenção porque ela ganha essa visibilidade pública. No entanto, se pudermos ir além desse ponto que está perceptível a todos que naturalmente convivem dentro do ambiente social, nós vamos perceber que há atrás deste circuito que chama a atenção uma dinâmica que talvez seja mais desafiadora, que chame mais para a sensibilidade daqueles que lidam com os fatores criminógenos. É que essa violência, ela resulta de um processo de distúrbio socioeconômico. Ela traduz uma insatisfação emocional. Ela revela
processos sociopsicológicos que estão por trás de todo esse clima que deságua, portanto, chamando a atenção. Esse processo, no entanto, segundo os espíritos, eles traduzem um índice de alta lesividade, de alta periculosidade, que envolve o ser humano, que tange o seu sentimento. É a lesão do sentimento do ser humano que é resultado ou que determina todas essas consequências que vão encadeadas até alcançarem a violência propriamente dita, dos jornais, da televisão. Essa lesão do sentimento, ela é a base da violência que se manifesta, porque ela traduz uma violência que está por trás, uma violência sutil, uma violência oculta, que muitas vezes não está perceptível a um olhar mais acurado, que tem uma perspicácia. Pensa-se que se pode dominar a violência tão somente tratando dos seus efeitos finais, que são esses que chamam a atenção. Mas o que está por trás? Aonde estão os fatores reais que determinam essa violência do depredamento, do achincalhe popular a uma pessoa que passa, do vandalismo, enfim, dessa manifestação que picham-se as instituições públicas, as paredes, as lojas, até as residências. O que é que está por trás disso? É nesse sentido que nós vamos encontrar o sentimento lesado, que deságua nessa insatisfação emocional, que é associado aos fatores socioeconômicos, a fatores outros de natureza cultural do momento, eles, nessa junção, nesse sinergismo, vão e desaguam então para essa violência que nós, enquanto cidadãos, enquanto poderes públicos, enquanto instituições governamentais ou não, tentam olhar na perspectiva de poder fazer o seu extermínio, de eliminá-la ou de contorná-la sem que esse manejo seja adequado. É fundamental que à luz mais aprofundada possamos ir perceber o que está por trás dessa violência galopante. O que é que faz com que o ser humano se sinta lesado emocionalmente? O que é que projeta o ser humano para esse desequilíbrio que vai ganhar os fóruns diversificados dos ambientes sociais e que desafiam os sistemas de segurança, desafiam as secretarias de segurança, o poder público, o poder privado, e que faz com que o ser humano ele fique aprisionado nas suas residências. Muito difícil hoje passar por uma rua de uma grande cidade e não se vê as grades com que as casas ficam protegidas ou as cercas de eletrificação, falando fundamentalmente de que este ser humano está acuado. Ele é o prisioneiro dessa sociedade que nós estabelecemos, que nós criamos. Todavia, aonde está o foco? O que está por trás? Para onde nós podemos nos encaminhar no sentido de efetivamente poder fazer mais do que o manejo, um trato dessa violência, essa violência que se manifesta. Como, portanto, ir além disso que aparece?